Olá a todos da Escola da Manhã, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa aula. Hoje nós vamos voltar as nossas mentes para o mandamento que diz a respeito de não furtar. Nós vamos ler primeiramente o Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 15. Peço que abram as suas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 15, que diz: não furtarás. Então nós temos esse mandamento. O Senhor, ele é bem curto, mas ele diz muito a respeito de nós. E nós veremos nessa aula de hoje que nós podemos estar incluídos nesse mandamento. Nós podemos, às vezes, muitas ocasiões, considerar somente o ato de furtar ou de roubar, mas esse mandamento fala diretamente ao nosso coração e a nossa atitude perante Deus. Nós podemos olhar de maneira superficial para esses mandamentos e achar que Deus exige de nós somente uma boa conduta, um bom comportamento, mas que na realidade esses mandamentos foram dados pelo Senhor para o nosso benefício, para mostrar a nossa condição perdida, caída, e para nos conduzir ao Salvador. Foi assim com aquele missionário que posteriormente se tornou missionário, um grande homem de Deus, William Carey, aquele brilhante sapateiro, que discutia e muitas vezes vencia os discursos com seu amigo que era um crente, e que realmente ele não tinha em seu coração a convicção de que necessitava de um Salvador. Ele achava que ser um bom cristão, que realmente professar uma fé meramente com os lábios era o suficiente para salvá-lo. Até que um dia, para sua vergonha, o seu patrão, o dono ali, descobriu que ele havia trocado um shilling, uma moeda, por uma moeda falsa. Ele temeu grandemente pelo seu emprego, a perda ali da renda da qual ele sustentava a sua família, e temeu também que ele fosse grandemente envergonhado diante de toda a vila. Mas só que, pela misericórdia do Senhor, isso não aconteceu, mas ficou em seu coração muito mais do que essa ação de que ele realmente era um pecador, porque este mandamento abriu para ele todos os outros pecados que haviam dentro do seu coração. E isso fez com que ele buscasse ao Salvador em genuíno arrependimento e genuína fé. Então nós vemos que Deus, ele usa as Escrituras para nos convencer dos nossos pecados e para nos conduzir a Cristo. Este é o propósito da lei que Deus nos deu. E nós também vamos ver aqui que roubar é totalmente desnecessário, porque o Senhor Jesus Cristo nos disse que se nós confiássemos em Deus, se nós entregássemos as nossas preocupações, as nossas vidas nas mãos de Deus, Ele cuidaria de nós e de que as nossas necessidades seriam supridas. Então não há necessidade de roubar, é totalmente desnecessário roubar. Mas geralmente no coração de quem rouba existe um grande desejo de ter as coisas de forma fácil, ou um grande impulso, uma grande vontade de possuir aquilo que não é seu. E Deus expressamente proíbe neste mandamento o roubo, o furto. Ao invés de nós sermos gratos a Deus, muitas vezes nós somos seres humanos cobiçosos, que não temos o coração contente com aquilo que Deus já nos forneceu, com aquilo que Deus já nos deu. Então nós vemos que se nós tivermos a nossa confiança em Deus e descansarmos nele, o roubo é algo totalmente desnecessário em nossa vida. E como eu falei aqui brevemente, o roubo é algo que é arrogante e egoísta. E por que é arrogante e é egoísta? Porque quando eu estou roubando ou tirando algo que não pertence a mim de outra pessoa,
Então estou colocando o meu desejo e estou colocando a minha vontade acima daquilo que é correto, daquilo que é correto de ser feito. E eu não importo com a dor, com o medo, mas simplesmente eu imponho isso a outras pessoas. Você que talvez já tenha sido roubado ou já tenha sido furtado por alguém, eu já fui uma vez furtado, né? O furto é quando alguém pega algo sem você ver, a pessoa furtou algo, você não viu, então isso já aconteceu comigo, né? E o roubo é mais caracterizado pelo tomar mesmo, por muitas vezes usar de violência, mas o sentimento que fica na vítima é um sentimento de revolta, de incapacidade, de eu paguei por aquilo, aquilo é meu, como a pessoa tem a coragem de fazer algo assim. Então esse é o sentimento que fica. Mas aquele que rouba outra pessoa ou que furta, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado tão somente com o seu desejo egoísta de possuir algo, né? E nós vemos que isso faz parte, está na natureza humana. Nós vemos, quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vemos que o primeiro roubo foi cometido por Adão e Eva. Eles roubaram a Deus ali no jardim, quando eles pegaram algo que Deus havia expressamente proibido que eles não deveriam fazer. Então não é de se admirar que depois de roubar ali o fruto, Adão e sua esposa tenham ficado envergonhados e tenham fugido de Deus para não serem castigados pelo pecado que haviam cometido na presença de Deus. Mas nós vemos também que quando nós vemos esse primeiro ato de roubo, nós vemos que o roubo, eles continuam em toda a história da humanidade. Eles continuam sendo detestados por Deus, mas eles continuam a acontecer continuamente, desde aquele primeiro roubo até os dias de hoje. E todos nós somos ladrões de alguma forma. Todos nós roubamos de alguma forma, nós vamos ver mais para frente. Então você vê no Antigo Testamento Deus muitas vezes condenando o roubo, roubar bem de pessoas. Deus, ele também condena balanças adulteradas, pessoas, comerciantes que colocavam pesos em suas balanças para tirar vantagem sobre os outros, para ganharem mais, oprimir os pobres com taxas altas de juro, confiscar os seus bens indevidamente. Nós vemos Absalão também uma forma de roubo, quando ele roubou o coração do povo, dizendo que Davi não tinha tempo para julgar a causa deles, mas que ele julgaria. Ele roubando de forma muito maliciosa e má a lealdade que era devida ao rei para si mesmo, através de bajulação, através de suborno. Então, nós também muitas vezes somos culpados de roubar a amizade de outras pessoas, né? Será que isso já aconteceu com você? Uma pessoa que era grande amiga de outra e você se intrometeu ali naquela situação e roubou aquela amizade, roubou o coração daquela pessoa. Nós também vemos que no Novo Testamento os roubos são proibidos por Deus. Nós vemos no caso ali do bom samaritano, né, a parábola que o Senhor Jesus Cristo contou. Nós também vemos Zaqueu, que cobrava impostos abusivos, né, e muitas vezes explorava ali o povo, sendo também se arrependendo e reconhecendo a sua maldade. Nós vemos a extorsão das autoridades religiosas no templo. Então nós vemos muitas manifestações aqui que são condenadas ainda por Deus. Prossegue desde Gênesis ao Novo Testamento e até os dias atuais. Nós não devemos achar que o roubo, a violência, essas coisas estão presas somente nesses períodos passados. Mas nós podemos ver também o roubo de muitas maneiras. Nós podemos ver como os governos roubam o povo,
como fazendo grandes negócios, fixando grandes taxas, grandes preços, a corrupção em níveis altíssimos. Eles roubam grandes quantidades de dinheiro e não investem esse dinheiro em benefício do povo. Não obstante, esses grandes roubos não são desculpa para aqueles que roubam, ainda que o valor daquilo que a pessoa roube seja pequeno. Muitas vezes as pessoas falam, mas o político, o que está lá em Brasília, rouba muito, então eu levar uma pequena vantagem, roubar um pouco, não é roubo, não é ilegal, não é errado. Aí que as pessoas se enganam. Se eu tenho a capacidade de roubar pouco e de sonegar um imposto, de falsificar os extratos de despensas, deixar de pagar o aluguel, deixar de pagar as minhas dívidas, se eu tenho a capacidade de roubar pouco, entre aspas, naquilo que eu considero pouco, eu também faria se eu estivesse nas posições mais altas, no Senado ou lá em Brasília, também faria da mesma forma. Os cidadãos comuns, muitas vezes, eles desculpam, ou eles justificam as suas atitudes, falando, mas todo mundo faz. Mas eu não prejudicaria uma nação como fizeram. Mas nós temos em nós todo o potencial, a capacidade de roubar muito. E as crianças também. Será que as crianças estão isentas disso? Não estão isentas. Quantas vezes as criancinhas, elas pegam brinquedos das outras e não devolvem? Doce ou outros pertences de outras crianças e não devolvem. E escondem, e agem como se aquilo fosse seu. E quantas vezes elas roubam os seus pais? Mesmo que seja uma moeda, um dinheiro, algo que não é seu. Eu lembro que quando eu era criança, eu já tinha isso bem fixado em minha mente. E eu cometi muitos pecados. Eu transgredi contra a lei do Senhor, como todos nós transgredimos. Mas a minha mãe havia me ensinado de que eu não deveria pegar uma moeda, um centavo, nada, sem a permissão dela, e muito menos de outras pessoas. Então aquilo ficou grandemente gravado na minha consciência, mesmo quando pequeno. Por mais que às vezes eu tivesse o desejo grande de ter algo, que eu sabia que aquele dinheiro, aquela moeda, iria me proporcionar de ter aquilo que eu queria, aquilo me segurava, aquilo que ela falou ficava na minha consciência. Mas nós veremos aqui que o roubo não é somente o ato de pegar, mas também o roubo está em nosso coração. Então, quantas vezes também nós agimos roubando a reputação da outra pessoa, fofocando, com conversas mentirosas e fofocas. A preguiça também é considerada um roubo. Por exemplo, eu roubo a força que Deus me deu de trabalhar. Também, se eu não estudo o bastante, eu estou roubando, porque foi-me dado tempo, e eu tenho tempo hoje, dado pelos meus pais, de ficar em casa, de estudar. O meu tempo deve ser investido dessas coisas. Então, muitas vezes, a preguiça é um roubo do tempo, um roubo da confiança que os nossos pais nos deram. Os jovens também roubam quando eles aceitam provisões diárias às suas necessidades dadas pelos pais, sem ajudar em qualquer obrigação doméstica. Ficam um dia inteiro no videogame, ou no WhatsApp, ou no Facebook, ou em outras mídias digitais, mas
não se preocupam em ajudar, em estender a mão, em fazer algo que tire um pouco a carga dos seus pais, que estão sobrecarregados, que trabalham e têm dias tão difíceis e que proporcionam essas provisões para nós, a comida, o bem-estar, a casa, e nós não valorizamos, nós roubamos deles isto, vivendo à custa dos outros. Muitas vezes nós chegamos à idade já de trabalhar e nós ainda estamos acomodados ali com aquela situação, acomodados com a nosso estômago está sendo enchido, nós temos a senha do Wi-Fi, então nós estamos satisfeitos, mas nós não estendemos a mão para ajudar em nada. Então nós estamos roubando aos nossos pais. Então, muitas vezes também nós vemos muitas pessoas que se chegam e têm essas atitudes. E algumas pessoas, não falo especificamente de alguém em minha mente agora, mas chegam na igreja com o sentimento de que elas devem receber, que elas devem esperar algo das pessoas. Não, nós estamos na igreja para doar de nós mesmos, dos nossos esforços, dos nossos dons a Deus. E quais são as consequências que nós sofremos por nós roubarmos? Primeiro, nós precisamos enfatizar mais uma vez que roubar é um pecado muito odiado por Deus. E além de nos tornar pecadores, nós somos pecadores, nos banirá dos céus. A Bíblia diz em inúmeras passagens que os roubadores não herdarão o reino dos céus. E também o roubo é algo que destrói o nosso sossego mental, porque a nossa consciência está culpada e nós temos medo de um dia sermos descobertos e talvez não sejamos descobertos e recebamos o troco nesta vida. Com certeza compareceremos um dia diante de Deus e receberemos o que nós fizemos pelos nossos pecados. E o roubo também é uma afronta a Deus, porque o roubo agora nós apontamos para dentro do nosso coração. É roubar a Deus, porque Deus que nos fez, Ele nos deu todas as coisas, Ele nos deu a vida, Ele nos deu a respiração, o ar e todas as coisas. Então, quando nós usamos a nossa vida para viver como nós queremos, retendo aquilo que é de mais precioso, a nossa vida para nós, para o nosso bem-estar, para o nosso prazer, então nós estamos roubando a Deus, nós estamos roubando nossas vidas de Deus, pois nós pertencemos a Ele por direito. Como nós podemos fazer isso? A nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus, para glorificar a Deus em gratidão e obediência a Ele. Então, se nós vivemos para o nosso prazer, para o nosso próprio benefício, um dia Deus nos trará na sua presença e pedirá contas. Será que eu não me enquadro nisso? Pode ser que eu nunca tenha roubado dinheiro de alguém, a reputação de alguém, a amizade de alguém, mas será que eu não tenho roubado a Deus? Será que eu tenho deixado de glorificar a Deus, ser obediente e grato a Ele? Se sim, e eu me enquadrava nessa situação, por mais que eu não houvesse tirado uma moeda de alguém, mas eu me enquadrava nesse roubo, nessa espécie de roubo, eu havia roubado a Deus. Eu vivia para mim, para a minha própria glória, para o meu próprio prazer, para a obediência aos meus desejos, até que eu entendi que eu roubava a Deus, que eu fui feito por Deus, que eu devia obediência, gratidão e glória a Deus. Foi quando Deus atingiu o meu coração com um genuíno arrependimento e eu fui a Cristo. O que devemos fazer é isto, é ir ao Salvador,
é devolver a Ele aquilo que lhe pertence, as nossas próprias vidas, é ir a Ele em arrependimento, saber que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E após isso, viver uma vida de contentamento, sabendo que Deus cuida de nós, que Deus nos guarda, e que Deus é aquele que provê todas as coisas, e que tão somente nós devemos ser obedientes e submissos à sua palavra. Que Deus abençoe a sua palavra, o seu coração e a sua mente. Vamos cantar um hino ao nosso Deus, o hino de número 7, a primeira versão. Deus abençoe você. Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.